O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 135. Bharadvaja e Raivya. Yavakri faz austeridades para aprender os Vedas. Lomasa disse: aqui, ó rei, é visível o rio Samanga, cujo antigo nome era Madhuvila, e lá é o lugar chamado Kardamila, o local de banho de Bharata. O marido de Sachi, quando caído em miséria por ter matado Vritra, ficou livre de seu pecado por realizar suas abluções em Samanga. Aqui, ó touro entre homens, é o local onde a montanha Mainaka afundou para o interior da terra, e por isso ele é chamado de Vinasana. Para obter filhos, aqui Aditi antigamente cozinhou aquele alimento célebre, presidido pelo Ser Supremo. Ó, os touros entre homens subiram esta montanha imponente e puseram fim à sua miséria em glória indigna de ser proferida. Aqui, ó rei, diante de ti está a cordilheira Kanakala, o recanto favorito dos sábios. E lá está o poderoso rio Ganges. Aqui, nos tempos antigos, o sábio santo Sanat Kumara alcançou o êxito ascético. Ó descendente da linhagem de Ajamida, por realizar tuas abluções aqui neste rio, tu ficarás livre de todos os teus pecados. Ó filho de Kunti, junto com teus ministros, toca as águas deste lago chamado Punya, e esta montanha Brigotunga, e também a água destes dois rios, chamados Tushinganga. Aqui, ó filho de Kunti, aparece o eremitério dos sábios Tulásidas. Renuncia aqui a tua raiva e sentimento de presunção. Lá, ó filho de Pandu, é visto o belo eremitério de Raivya, onde pereceu o filho de Bharadvaja, Yavakri, profundo em saber védico. Yudhishthira disse: como o sábio poderoso, Yavakri, filho do asceta Bharadvaja, alcançou profundidade nos Vedas? E como também ele pereceu? Eu estou ansioso para ouvir tudo isso, exatamente como aconteceu. Eu me deleito ao escutar a narração dos atos de homens semelhantes a deuses. Lomasa disse: Bharadvaja e Raivya eram dois amigos. E eles moravam aqui, sempre tendo grande alegria na companhia um do outro. Sendo assim, Raivya teve dois filhos, chamados Arvavasu e Paravasu. E Bharadvaja, ó filho de Bharata, teve um único filho, chamado Yavakri. Raivya e seus dois filhos eram versados nos Vedas, enquanto Bharadvaja praticava ascetismo. Mas, ó filho de Bharata, desde a infância a amizade existente entre aqueles dois era inigualável. Ó impecável, o orgulhoso Yavakri ao descobrir que seu pai, que praticava ascetismo, era desdenhado pelos Brahmanes, enquanto Raivya com seus filhos era imensamente respeitado por eles, foi dominado pela tristeza, e ficou muito magoado. Por causa disso, ó filho de Pandu, ele iniciou austeridades severas, para obter o conhecimento dos Vedas. E ele expôs seu corpo a um fogo flamejante. Por assim praticar as austeridades mais rígidas, ele causou ansiedade na mente de Indra. Então Indra, ó Yudhishthira, foi até ele e dirigiu-se a ele dizendo: porque, ó sábio, tu te tornaste engajado em praticar tais austeridades rígidas? Yavakri disse: ó tu adorado das hostes celestes, eu estou praticando penitências severas porque eu desejo que um conhecimento dos Vedas que nunca foi adquirido por nenhum Brahmane se manifeste para mim. Ó conquistador de Paka, estes meus esforços são pelo saber védico. Ó Kausika, pela força do meu ascetismo eu pretendo obter todos os tipos de conhecimento. Ó Senhor, um conhecimento dos Vedas como aprendido por meio de professores e adquirido em um longo tempo. Portanto, com o objetivo de alcançar em pouco tempo uma proficiência nos Vedas, eu tenho aplicado esses grandes esforços. Indra disse: ó sábio Brahmane, o caminho que tu adotaste não é um caminho adequado. Para que, ó Brahmane, tu destruirás a ti mesmo? Vai e aprende dos lábios de um preceptor. Lomasa disse: ó filho de Bharata, tendo dito isso, Sakra foi embora. Yavakri, de energia incomensurável, dirigiu sua atenção novamente ao ascetismo.
Ó rei, nós sabemos que continuando as austeridades severas, ele agitou muito Indra novamente. E o deus Indra, matador de Vala, novamente foi aquele grande sábio que estava dedicado a penitências austeras, e proibiu, dizendo: tu estás te esforçando com o objetivo que o conhecimento védico se manifeste para ti assim como para o teu pai, mas os teus esforços nunca poderão ser bem-sucedidos, nem essa tua ação é sensata. E Avakri disse: ó Senhor dos Celestiais, se tu não fizeres por mim o que eu quero, eu, cumprindo votos mais severos, praticarei penitências ainda mais rígidas. Ó Senhor dos Celestiais, saibas que se tu não realizares todos os meus desejos, eu então cortarei os meus membros e os oferecerei como sacrifício a um fogo ardente. Lomasa disse, conhecendo a determinação daquele sábio de grande alma, o sagaz Indra refletiu e descobriu um meio de dissuadi-lo. Então Indra assumiu o disfarce de um Brahmana asceta, de centenas de anos de idade, e enfermo, e sofrendo de definhamento. E ele se pôs a levantar uma represa com areia naquele local do Bhagirathi ao qual Avakri costumava descer para realizar abluções. Porque Avakri, o principal dos Brahmanes, não prestava atenção às palavras de Indra, o último começou a encher o Ganges de areia. E sem cessar ele jogava punhados de areia no Bhagirathi, e começou a construir a represa atraindo a atenção do sábio. E quando aquele touro entre os sábios, Avakri, viu Indra assim seriamente dedicado a construir a represa, ele rompeu em risada, e disse as seguintes palavras: no que tu estás engajado, ó Brahmane, e qual o teu objetivo? Porque tu, em vão, fazes este grande esforço? Indra disse: eu estou tentando, ó meu filho, represar o Ganges para que possa haver uma passagem cômoda. As pessoas experimentam dificuldade considerável para cruzar e recruzar o rio por barco. E Avakri disse: ó tu de riqueza ascética, tu não podes conter esta correnteza poderosa. Ó Brahmane, desiste do que é impraticável e começa alguma coisa que seja praticável. Indra disse: ó sábio, eu me impus esta tarefa pesada, assim como, para obter o conhecimento dos Vedas, tu começaste estas penitências, que nunca poderão ser proveitosas. E Avakri disse: se, ó chefe dos celestiais, esses meus esforços são inúteis, assim como os teus, então, ó Senhor das hostes celestes, por favor faze por mim o que é praticável. Concede-me bênçãos pelas quais eu possa sobrepujar outros homens. Lomasa disse então Indra concedeu bênçãos, como foi pedido pelo asceta poderoso. Indra disse: como tu desejaste, os Vedas serão manifestados para ti, sim, até para o teu pai. E todos os teus outros desejos também serão realizados. Volta para casa, ó Avakri. Tendo assim obtido o objeto de seu desejo, Avakri foi até seu pai e disse: os Vedas, ó pai, serão revelados para ti também assim como para mim, e eu obtive benefícios pelos quais nós sobrepujaremos todos os homens. Nisso Bharadvaja disse: ó meu filho, como tu obtiveste os objetos do teu desejo, tu ficarás orgulhoso. E quando tu estiveres envaidecido com orgulho e também te tornado sem caridade, a destruição logo te alcançará. Ó meu filho, há uma história corrente narrada pelos deuses. Nos tempos antigos, ó filho, vivia um sábio chamado Valadi, possuidor de grande energia. E em aflição por causa da morte de um filho, ele praticou as penitências mais severas, para ter um filho que fosse imortal. E ele obteve um filho assim como ele desejava. Mas os deuses, embora dispostos muito favoravelmente em relação a ele, ainda assim não fizeram seu filho imortal como os deuses. Eles disseram: nunca um mortal pode ser tornado imortal. A vida do teu filho, no entanto, dependerá de alguma causa instrumental. Por causa disso Valadi disse: ó principais dos celestiais, estas montanhas têm existindo eternamente, indestrutíveis, que elas sejam a causa instrumental da vida do meu filho. Posteriormente nasceu um filho do sábio, chamado Medavi. E ele tinha um temperamento muito irritável. E sabendo do incidente do seu nascimento, ele se tornou soberbo e começou a insultar os sábios.
E ele vagava pela terra prejudicando os Munis. E um dia, encontrando o sábio erudito Danushatra dotado de energia, Medavi o maltratou. Então, o primeiro amaldiçoou dizendo, ser reduzido a cinzas. Medavi, no entanto, não foi reduzido a cinzas. Então Danushatra fez a montanha que era a causa instrumental da vida de Medavi ser despedaçada por búfalos. E o rapaz pereceu, com a destruição da causa instrumental de sua vida. E abraçando seu filho morto, o pai de Medavi começou a lamentar o seu destino. Agora ouve de mim, ó meu filho, o que foi cantado pelos sábios familiarizados com os Vedas, quando eles encontraram o sábio lamentando. Um mortal nunca pode superar o que foi ordenado pelo destino. V. Danushatra conseguiu despedaçar até a montanha por meio de búfalos. Assim ascetas jovens, inflados com orgulho por terem obtido bênçãos, perecem em pouco tempo. Não sejam eles. Raivya, ó meu filho, é possuidor de grande energia, e seus 2 filhos são como ele. Portanto, sê cuidadoso, assim nunca te aproximes dele. Ó meu filho, Raivya é um grande asceta de temperamento irritável. Quando zangado, ele pode te fazer mal. E Avakri disse, eu farei como tu me ordenas. Ó pai, não nutras ansiedade de nenhum modo por isso. Raivya merece o meu respeito assim como tu, meu pai. Tendo respondido para seu pai nessas palavras agradáveis, e Avakri, não temendo nada nem ninguém, começou a se deleitar em ofender cruelmente outros Munis. Capítulo 136. Morte de Avakri. Lomasa disse, um dia no mês de Chaitra, enquanto vagueava destemidamente à vontade, e Avakri se aproximou do eremitério de Raivya. E, ó filho de Bharata, naquele eremitério belo, adornado com árvores portando flores, aconteceu de ele ver a nora de Raivya, passeando em volta como uma mulher que inara. E tendo perdido a razão pela paixão, Avakri desavergonhadamente falou à moça tímida, dizendo, une-te a mim. Então, conhecendo a natureza dele, e temerosa de uma maldição, assim como pensando no poder de Raivya, ela foi até ele dizendo, eu concordo. Então, ó filho de Bharata, recebendo em particular, ela o manteve acorrentado. Ó conquistador de inimigos, voltando para seu eremitério, Raivya encontrou sua nora, esposa de Paravazu, em lágrimas. Ó Yudhishthira, então consolando-a com palavras gentis ele a questionou quanto à causa de sua angústia. Então a bela donzela lhe disse tudo o que Avakri tinha dito a ela, e o que ela também tinha inteligentemente dito a ele. Sabendo daquele comportamento vulgar de Avakri, a mente do sábio se inflamou, e ele ficou muito furioso. E sendo assim tomado pela ira o grande sábio de temperamento muito irascível arrancou uma madeixa emaranhada de seu cabelo, e com mantras sagrados a ofereceu como um sacrifício sobre o fogo sagrado. Então disso surgiu uma mulher exatamente parecida com sua nora. E então ele arrancou outra madeixa emaranhada de seu cabelo, e outra vez a ofereceu como um sacrifício ao fogo. Imediatamente surgiu daí um demônio, terrível de ver, e de olhos ferozes. Então aqueles 2 falaram a Raivya, dizendo, o que nós faremos? Nisto o sábio zangado disse a eles, vão e matem Avakri. Então dizendo, nós faremos como tu ordenas, os 2 partiram com a intenção de matar Avakri. E, com seus encantos, a mulher que o sábio generoso criou roubou de Avakri o seu pote de água sagrada. Então com sua lança erguida o demônio voou em Avakri, quando ele tinha ficado sem o seu pote de água e tornado impuro. E vendo o demônio se aproximar com lança erguida com o propósito de matá-lo, Avakri levantou-se de repente e fugiu em direção a um tanque. Mas encontrando-o desprovido de água ele se apressou em direção a todos os rios. Mas eles também estavam todos secos. E sendo obstruído repetidas vezes pelo demônio feroz que segurava a lança, Avakri apavorado tentou entrar no aposento Agniotra de seu pai. Mas lá, ó rei, ele foi repelido por um guarda surda cego, e ele permaneceu na porta, agarrado pelo homem.
E, encontrando Yavakri assim agarrado pelo Sudra, o demônio arremessou a lança nele, após o que ele caiu morto, perfurado no coração. Depois de matar Yavakri, o demônio voltou à terra Ívia, e com a permissão daquele sábio começou a viver com a mulher. Capítulo 137. Bharadvaja se aflige, amaldiçoa Raivya, e então renuncia à vida. Lomasa disse: ó filho de Kunti, Bharadvaja voltou para seu eremitério, depois de realizar seus deveres rituais do dia, e de ter coletado combustível sacrificial. E porque seu filho tinha sido morto, os fogos sacrificais que costumavam recebê-lo diariamente naquele dia, aquele não se apresentaram para recebê-lo. E, notando aquela mudança no Agniotra, o grande sábio questionou o guarda-sudra cego sentado lá, dizendo: por que é que, ó Sudra, estes fogos não se regozijam à minha visão? Tu também não te regozijas como é teu hábito. Está tudo bem com meu eremitério? Eu espero que o meu filho de pouca inteligência não tinha ido ao sábio Raivya. Responde depressa, ó Sudra, todas essas minhas perguntas. A minha mente me faz ter apreensões. O Sudra disse: o teu filho de pouca inteligência foi até o sábio Raivya, e portanto é aquele que jaz prostrado no chão, tendo sido morto por um demônio poderoso. Sendo atacado pelo Rakshasa, que segurava uma lança, ele tentou forçar seu caminho para este aposento, e eu portanto barrei seu caminho com meus braços. Então, desejoso de ter água, em um estado impuro, como ele estava desesperado, ele foi morto pelo Rakshasa impetuoso, carregando uma lança em sua mão. Ao ouvir do Sudra sobre aquela grande calamidade, Bharadvaja, muito atormentado pela dor, começou a lamentar, abraçando seu filho morto. E ele disse: ó meu filho, foi para o bem dos Brahmanes que tu praticaste penitências, com a intenção de que os Vedas não estudados por nenhum Brahmane fossem revelados para ti. Teu comportamento para com os Brahmanes sempre tinha sido para o bem deles, e tu também eras inofensivo em relação a todas as criaturas. Mas, pai, finalmente tu caíste em rudeza. Eu te proíbe, ó meu filho, de visitar a residência de Raivya, mas ai! Para aquele mesmo eremitério, destrutivo para ti como o próprio Deus da morte, Yama, tu te dirigiste. De mente má é o homem que, sabendo que eu sou um homem velho, e também que Yavakri era meu filho único, entregou-se à cólera. É devido à ação de Raivya que eu sofri a perda do meu filho. Sem ti, ó meu filho, eu desistirei da minha vida, a coisa mais preciosa no mundo. Em aflição pela morte do meu filho eu renuncio à minha vida, mas isto eu digo: que o filho mais velho de Raivya em pouco tempo matará, embora ele seja inocente. Abençoados são aqueles para quem filhos nunca nasceram, pois eles levam uma vida feliz, sem terem que experimentar a dor causada pela morte de um filho. Quem neste mundo pode ser mais perverso do que aquele que por aflição, e privado de razão pela tristeza resultante da morte de um filho, amaldiçoa até o seu amigo mais querido? Eu encontrei meu filho morto, e, portanto, amaldiçoei meu amigo mais querido. Ah! Que segundo homem pode haver neste mundo, destinado a sofrer uma desgraça tão dolorosa? Tendo lamentado longamente, Bharadvaja cremou seu filho e então entrou ele mesmo em um fogo totalmente ardente.